Oi, gente, bom dia. Paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, né? Nessa manhã de terça-feira, mais um momento aqui com alimento diário, sustenta a nossa vida, que é a palavra de Deus, palavra verdadeiramente nos alimenta e nos sustenta e nos fortalece, né? E é da palavra do Senhor que nós precisamos e necessitamos todos os dias. Por isso estou aqui para trazer a palavra, o alimento para a tua vida. Então vamos nos alimentar, né? E vamos nos fortalecer na palavra desse Deus diariamente, todos os dias. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, o alimento, fica aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pega a tua Bíblia aí, vamos caminhar aqui na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro vamos orar, vamos convidar o Espírito Santo, né, para nos guiar, para nos dar direção. Amém? Senhor Jesus, nessa manhã te convidamos, Paizinho querido, está aqui conosco, o teu Espírito Santo, para que nos venha dar entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor, a tua presença, Pai, porque sem a tua presença, Deus, não tem como, Senhor, a gente ter entendimento, não tem como a gente compreender aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Por isso eu peço, Senhor, fique aqui do nosso ladinho, Senhor, nos ensinando, nos alimentando, nos fortalecendo, Pai, e nos dizendo aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós, para o nosso coração, o entendimento dessa palavra hoje, Pai. Fica aqui conosco, Pai. Seja um conosco nesse momento cada vez mais, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Atos, né, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias em Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao qual respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus discípulos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido
Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tremendo, né? Que palavra tremenda, glória a Deus, aleluia, que palavra poderosíssima, né? Glória a Deus. O encontro de Saulo com Jesus no caminho de Damasco, né? Saulo, quem é Saulo, né? Saulo, né, aqui é ainda, né, Saulo, mas esse aqui, né, é o apóstolo Paulo, né, quando ele teve seu encontro, aleluia, ali naquele caminho de Damasco, né, com o Senhor Jesus, com o próprio Jesus, né? Você entende isso? Um encontro verdadeiro com Jesus, né? Saulo teve ali no caminho de Damasco, né? Porque ele era perseguidor, né, dos cristãos, ele perseguia por ser ele fariseu, por ser ele querer acreditar que estava defendendo as coisas de Deus, que estava, né, defendendo aquilo que ele tinha aprendido desde o início, né? Ele era zeloso, né, pela lei, ele cumpria à risca a lei. Então, no entendimento dele, ele estava fazendo a coisa certa, né? No entendimento de Saulo, ele estava agindo corretamente. Por isso, né, ele estava, né, contra, né, os cristãos, contra aqueles que estavam evangelizando, contra aqueles que estavam, né, propagando o evangelho, anunciando o reino, né, dos céus. Para ele, né, estava correto o que ele estava fazendo. Aleluia. Mas alaia candereia shura. Aleluia. Mas quando Saulo, né, teve esse encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, ele estava indo para a cidade de Damasco, ele levou autorizações, cartas nas mãos, né, para se achasse pessoas ali no caminho, né, lá na cidade de Damasco também, que estivesse, né, anunciando, né, o reino do céu, que estivesse evangelizando ali, que ele trouxesse preso para Jerusalém, né? Mas antes que ele chegasse em Damasco, ele teve esse encontro, né, com Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes que ele fosse, né, aleluia, que ele prendesse aquelas pessoas que estavam ali anunciando a candereia show, a candarabachúria. Ah, Jesus interviu primeiro. Jesus colocou a mão sobre a vida de Saulo naquele momento, naquele caminho ali, né? Onde subitamente apareceu aquela luz, né? Aquela luz era o próprio Jesus falando com Saulo. E naquele momento ele caiu com o rosto em terra, né? E ele pergunta imediatamente: Quem és? É tu, Senhor? E o próprio Jesus responde: Sim, sou eu, a quem tu persegues, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós já temos um grande entendimento para a nossa vida, né? Que o inimigo ele se levanta muitas das vezes, né? Para nos derrubar, mas nós temos um Deus que ele intervém na nossa vida, né? Ele coloca a mão, né? E não permite que o inimigo chegue até nós, que foi o que aconteceu aqui antes que Paulo chegasse em Damasco, né? Saulo, o Senhor Jesus interveio ali no meio do caminho, né? Louvado seja Deus e trouxe o entendimento para Saulo ali naquele momento, né? Então ali quando Saulo caiu com o rosto em terra, ele ficou cego, né? 3 dias e 3 noites. E durante esses 3 dias, essas 3 noites, ele não comeu e nem bebeu, né? Permaneceu daquela mesma forma. Então, Jesus chama esse discípulo Ananias e pede para que Ananias vá lá, impõe as mãos sobre ele, né? Para que ele pudesse voltar a enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ananias chega ali, né, que Ananias coloca as mãos sobre Saulo, né, aleluia, imediatamente a palavra descreve, aleluia, que caiu dos olhos dele, né, como que umas escamas, e ele tornou a ver, e naquele mesmo momento ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi batizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Então essa palavra de hoje é para minha vida, é para tua vida, são para aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Essa palavra é diretamente para aquelas pessoas que ainda não teve esse encontro verdadeiro com o Senhor, que ainda não teve esse encontro com Cristo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, acontece na minha vida e na tua vida exatamente o que aconteceu aqui com a vida de Saulo, né? Os olhos foram abertos. Os olhos de Saulo foram abertos. Né? Ali quando Ananias impôs as mãos, que orou,
que a Bíblia descreve que caiu como com as escamas, né, dos olhos dele, representa, né, aleluia, incredulidade, representa ali que tudo aquilo que cegava ele, tudo aquilo, né, que trazia cegueira para que ele enxergasse, né, as coisas daquela forma, caiu. E os olhos dele foi aberto para que ele pudesse ver verdadeiramente como as coisas eram, para que ele enxergasse a verdade, e a verdade é Jesus. E naquele momento ali, Saulo teve os seus olhos abertos e o seu entendimento aberto. E esse é o encontro verdadeiro, quando eu e você temos com o Senhor, a nossa visão ela é aberta. O nosso entendimento, ele é aberto a partir do momento quando nós temos esse encontro verdadeiro com Cristo. É aí onde todas as coisas se faz nova na nossa vida. É a partir do momento que o nosso entendimento ele é aberto, que nós passamos a enxergar as coisas verdadeiramente como elas são. Né? E não da forma que nós achamos que nem era com o apóstolo Paulo aqui, né? Com Saulo aqui. Ele achava que ele estava certo, ele achava que ele estava defendendo, né? Ali o que ele aprendeu desde o início, ele foi criado naquilo ali, ele foi, né, ensinado, né? E ele defendia, ele era zeloso. Ele defendia, né? Em todo tempo. Ele era fariseu, ele defendia ali em todo tempo, porque ele acreditava que aquilo ali era o certo, era o correto, mas a partir do momento aqui que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, que os seus olhos, a sua visão foi aberta, o seu entendimento foi aberto, ele enxergou e ele compreendeu a verdade. E assim tem que ser na minha vida e na tua vida. Esse encontro verdadeiro com Cristo acontece a partir do momento que os nossos olhos, né, e a nossa mente, ela tem entendimento. Os nossos olhos começam a ver as coisas diferentes, começam a enxergar as coisas verdadeiramente como elas são. E o nosso entendimento começa a agir, né, de maneira certa, da maneira correta. O que foi que Jesus disse aqui para Saulo, né? Ele perguntou quem és, não, aqui mais no finalzinho, os seus companheiros de viagem. Então se levantou Saulo da terra. Não, calma aí. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui Jesus falando para Saulo, né? E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, né? Mas olha o que Jesus diz, né? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus estava falando aqui, né? Entra lá. Lá vão te dizer o que importa você fazer. Vão te dizer, te dirão, né? O que te convém fazer. Quem foi que falou ali para ele agora ali lá no finalzinho? Ele ficou lá com quem? Com os discípulos. Os discípulos ali agora ia mostrar para ele o que convinha ele fazer a partir daquele momento. E foi o que aconteceu a partir daquele momento ali, que ele permaneceu ali com os discípulos. Ele foi, né, pregar. Ele foi anunciar aquilo que ele estava combatendo agora. Ele foi anunciar, ele foi levar a palavra, porque ele teve o entendimento correto, o entendimento dele foi aberto naquele exato momento, né? Então hoje essa palavra é para você que ainda não teve esse encontro com Cristo, para você que ainda não teve o seu entendimento aberto, para que a tua visão ainda não foi aberta, que você busque em Cristo Jesus. Busque conhecer a verdade. A palavra do Senhor diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus. Então você precisa buscar no Senhor Jesus, ter os teus olhos abertos, ter o teu entendimento aberto para que você compreenda as coisas que te convém fazer. E não aquilo, né? Aleluia, que sua mente hoje está dizendo para você fazer. Não! Busca o entendimento para que você faça as coisas que te convém fazer a partir desse momento que você tem o seu entendimento aberto. Aleluia! Porque até hoje talvez você esteja caminhando de forma errada. Ainda está na presença do Senhor, mas ainda está caminhando de forma errada. Ainda está tendo, né? A mente ainda não está aberta, o entendimento ainda não está aberto. Ainda está agindo, né? De forma errada. Ainda está tendo comportamentos errados.
Por quê? Porque a sua visão ainda está fechada. Então hoje, no nome do Senhor Jesus, busca por esse Deus de verdade, ter esse encontro com Jesus, que nem Saulo teve, para que você venha verdadeiramente ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque verdadeiramente nós só nascemos de novo, nós só somos uma nova criatura em Cristo Jesus, quando o nosso entendimento ele é aberto. Aí sim, você vai nascer de novo. Né? Você vai nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo nos diz lá na frente, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando-me para as que diante de mim estão. Então precisa ter o quê? A mente aberta, o entendimento aberto, a visão aberta para você enxergar as coisas que estão diante de você. Esquecer o passado. Esquecer tudo aquilo que você aprendeu de errado e aprender agora as coisas certas, ser guiada pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos ser guiados por essa palavra, por essa luz que nos guia, que nos conduz todos os dias. Né? Jesus diz, aquele que me segue de modo algum andará em trevas, pelo contrário terá nele a luz da vida. É isso que nós precisamos, ter o entendimento, buscar o conhecimento da verdade. A verdade é Jesus Cristo, a verdade que liberta, que salva, é Jesus Cristo. Então que hoje você possa buscar esse entendimento, essa verdade, a mente aberta, o teu entendimento, a tua visão, para que você enxergue, para que você entenda as coisas diferentes a partir de hoje, né? Você vai ver e vai compreender da maneira certa. Mas quando os nossos olhos estão fechados, a nossa mente também está fechada. Então, né, nós vamos ter entendimento errado daquilo que nós estamos vendo. Mas a partir do momento que você vê com seus olhos abertos, você vai enxergar diferente. O teu entendimento vai ser outro. Amém? No nome do Senhor Jesus, essa é a palavra que eu deixo para teu coração hoje. Busca, né, o conhecimento, busca a verdade, conhecer Jesus Cristo de Nazaré, que é a verdade. Não fique, aleluia, parada aí com a tua mente fechada, né, presa nas coisas antigas. Não, solta as coisas antigas, né? Solta as coisas antigas para que você receba o novo de Deus na tua vida, para que você receba as coisas novas, um entendimento novo para a tua vida. É isso que Deus está falando para o teu coração hoje, porque era isso que Jesus fez aqui com Paulo. Né? Foi imediatamente assim na vida de Paulo. Paulo ficou 3 dias e 3 noites cego. A partir do momento ali, quando Ananias orou, que Saulo teve a sua visão aberta, né? O seu entendimento aberto ali, ele já compreendeu e ele saiu imediatamente e foi fazer aquilo que antes, né, ele perseguia, aquilo que antes, né, para ele era errado. Ele foi fazer a coisa certa, aquilo que agora convinha a ele fazer, ele foi fazer. Então que no nome do Senhor Jesus você pega essa palavra para o teu coração, você guarda ela na tábua do teu coração, medita nessa palavra aqui para que você tenha o seu entendimento aberto, a sua visão, né, para as coisas de Deus, para as coisas de Cristo, né? E larga o passado, larga esse entendimento, esse ensinamento errado que você recebeu até hoje e busca o verdadeiro, né? O verdadeiro entendimento aqui que é na palavra de Deus. Busca a verdade, né? Busca. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus vai te libertar de todo o teu passado, de todas as coisas erradas que a tua mente ainda, né, está aí na tua mente. Jesus vai te libertar de tudo isso e você vai ter um novo entendimento, né, das coisas, vai começar a enxergar as coisas da maneira correta, agora verdadeiramente como elas são, né, para a tua vida. Amém? No nome do Senhor Jesus, fica com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. No nome do Senhor Jesus, é o que eu desejo do meu coração, que verdadeiramente você tenha um encontro com Cristo, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Fica com Deus.